Beleza. Aí Tá, se fosse uma outra força que passe por outro lugar. Isso, por exemplo, tá. Ali é uma força só, né? Ali é uma força só. Se fosse uma força que estivesse no ponto B e uma no ponto C. Duas forças. Duas forças diferentes. Isso. Tá. Aí eu acharia as coordenadas das duas forças. Ó, essas duas forças, cada uma delas, tu teria que saber 2 pontos por onde ela passa. Cada uma delas. Aí tu acharia ela, cada uma delas em vetor cartesiano. Cada uma delas. Aí tu calcularia o momento de cada uma. Aí se tu quisesse saber o momento total, depois tu somaria o momento. Pessoal, só um pouquinho mais de silêncio, pessoal, por favor. A força está lá de duas forças. Aí esse aqui era o ponto A, que eu quero das duas forças. Aí então... Não, ali não são duas forças, ali é uma força que passa por 2 pontos. Tô dizendo que fossem duas, né? Tá, certo. Aí, por exemplo, o primeiro ponto seria essa distância e essas coordenadas. No caso é força, é a força. A primeira força, o primeiro momento. Eu acharia o primeiro momento. Aí se eu quisesse achar o segundo momento, era só fazer de novo a mesma situação, com as mesmas distâncias e a... Não com as mesmas, aí tu teria que olhar outra força, ver a distância dela até um dos pontos da origem. Mas isso que eu quis dizer, né? E, No tá. caso, as mesmas da outra. Sim. Pessoal, alguém, por favor, vai colocando o resultado para nós ali. Por favor. Aí beleza, acharia esses dois aqui. Aí seria só somar? Isso, se tu quiser saber o momento total, só somar I com I, J com J. Isso aí. Tá? Depois fazer é fácil. É estudar com essa prova. Não precisa nem estar. Zero mais zero, tá. Zero. Tá. Só uma coisa, eu acho que no K, o K é positivo. Tá, deixa eu só... É por causa que é menos, aí menos. Aí fica mais. Mas beleza, só esse detalhezinho. Então olha só, pessoal. Ó, então olha só, rapidinho, o peixe aqui, né? Menos 0,6 vezes menos 13,5. Deu esse 8,1, é isso? Aí menos... Aí abre um parênteses, né, para não misturar, 0 vezes isso aqui, que aí dá 0 mesmo. Correto até aqui? O J, que é menos, né, vai dar tudo 0, né? 0 vezes isso dá 0, menos 0 vezes isso dá 0 mesmo. E o K vai dar 0 aqui, na primeira espinha do peixe. Aí menos, aí vem um menos aqui, né? Aí abre parênteses, certo? Menos com mais dá menos, então dá um menos ali dentro, certo? Por isso que vai ficar mais. Então, como é que vocês têm que escrever na resposta? Tem que ser escrito assim, ó. A resposta mesmo. 8,1 I, certo? Tá pegando aqui essa escrita? 8,1 I mais 0J, ou se é 0 não precisa nem colocar o J, tá? Vamos colocar aqui, mas não precisaria colocar o J. Quanto é que vai dar isso aqui? Mais 0,2K. Aí a forma que vocês representam isso é assim, ó. Tudo isso aqui, certo? Que é uma coisa só, Newton vezes metro. Certo? Esse é o momento. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não, mas todas elas, claro que não vai cair a mesma, né, dessa vez na prova, vai cair uma diferente, mas é o mesmo sistema, procedimento. Aí é para calcular a força isso, tá? Isso aí, tá? Pessoal, rapidinho para não ficar dúvida. Uma questão que o Michael, né? O Michael levantou. Seguinte, teve uma questão numa prova já, só que era forças em... Agora eu não lembro se era em 2 dimensões ou 3.
Não lembro. Mas eu sei que tinha uma estrutura e tinham forças em 2 pontos da estrutura. Lembram dessa prova? Chegou a cair, né? Ou foi explicado em sala? Por momento. Caiu numa prova ou foi explicado? Não lembro agora. Foi explicado em sala. Tá. Então, por exemplo, tá? Digamos que eu tenha essa força aqui. Tem que virar de novo, tá? Digamos que eu tenha essa força aqui na estrutura, tá? Tenho essa força e aí eu coloco mais uma força na estrutura. Digamos que eu coloque uma força que passe por esses 2 pontos aqui, ó. Certo? Tá? E eu quero saber o momento total em relação ao ponto A. Não, o ponto A não dá porque aqui isso aqui vai zerar o momento, né? Em relação à origem, eu vou calcular cada uma delas exatamente como a gente fez. Pega um ponto menos o outro, aí joga na gaiola, lá na grelha, né? Faz o peixe lá, calcula o momento de uma. Depois pega a outra, faz a mesma coisa, certo? Vou ficar com 2 momentos. Para fazer o somatório, o momento total, eu somo os 2 momentos. Vocês lembram como é que é? I com I, J com J, K com K. Tá? Não vai fugir disso. Certo, pessoal? Outra coisa, a força, difícil cair isso, mas pode acontecer. A força aqui, para vocês transformarem em vetor cartesiano, vocês usaram a fórmula das coordenadas, né? É a situação das coordenadas. Só que tem ainda mais 2 situações de força, né? Para passar de intensidade para vetor cartesiano. Certo? Pode vir em outra situação. Vamos dizer que tem uma força que você sabe os ângulos dela com todos os eixos. Aí cai na outra fórmula. Lembram disso, né, pessoal? Nós vimos isso. Cosseno do ângulo para chegar no X, mais cosseno do ângulo para chegar no J. A gente viu isso, lembram? Aí vocês acham a força e joga na grelha de novo. Certo? Mas aí não é uma questão do momento, é a questão da força. Isso vocês têm que saber. As várias maneiras de passar uma força de intensidade para vetor cartesiano. Certo? Certo, pessoal? Então tá. Vamos pegar então o problema de forças de treliças em 3 dimensões então. Vamos pegar um exercício de treliças, tá? De momento em 3 dimensões. Eu só vou achar um exercício aqui, rapidinho. Vamos pegar o exercício do telhado lá de novo, tá? E vamos modificar as forças. Deixa eu só... Pessoal, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar essa estrutura e primeiro vamos fazer um exercício o qual ela vai ficar mais simples de resolver, tá? E aí depois a gente coloca as forças posicionadas de uma maneira que fique mais complexo, certo? Então, por exemplo, a primeira maneira que eu queria que vocês resolvessem é a seguinte. Vamos imaginar 2 forças de novo nessa estrutura. Só que agora vão ser posicionadas da seguinte forma. Uma delas vai estar posicionada aqui e a outra vai estar posicionada aqui, tá? E a gente vai dar nomes para elas. Essa estrutura aqui, ela vai se chamar J. Ela vai ser 4J. O que eu quero dizer escrevendo isso aqui, pessoal? Que se o nome dessa força é 4J newtons. Que mais, além de estar em vetor cartesiano? Perfeito, ela está exatamente em cima de qual eixo? Y, ó. Tem I aqui? Então é 0. Tem K? Então é 0. Só tem o quê? J. Então ela está em cima do eixo Y. E vamos botar uma outra força aqui, sei lá, vamos botar 4 de novo. 4J newtons. Certo? Correto, pessoal? Então, olhem só. Qual era o primeiro passo em uma treliça, pessoal? Como? Eliminar a barra. Perfeito. Seja ela em 2 dimensões, seja ela em 3 dimensões, tá? A treliça em 3 dimensões, ela é uma treliça que é em 3 dimensões, como o próprio nome está dizendo, mas ao mesmo tempo ela também é em 2 dimensões, em vários pontos, certo? Ela tem vários planos dentro dela, certo, pessoal? Então você usa as regras para eliminar barras, tanto da treliça de 2D, quando você enxerga
é uma estrutura em 2D dentro da 3D e usa a regra da 3D, tá? Então, recapitulando, as duas regras da treliça em duas dimensões, quais são as regras principais, pessoal? Isso tem que estar na ponta da língua. Duas colineares, uma terceira chegando, elimina a terceira, perfeito. E a outra regra? Duas extremidades onde só estão chegando as barras e nada mais, eu elimino as duas barras que chegam, certo? E a regra da treliça em 3 dimensões para eliminar barras, pessoal, qual é? Tá, você analisa um nó, nesse nó está tudo no mesmo plano, menos uma exceção que está chegando fora desse plano. O que eu faço com essa exceção? Elimino. Então vamos lá. Vamos analisar. Ainda vou derrubar isso aqui. Vamos analisar então aqui. Pessoal, qual é o ponto que eu começo aqui? Ponto B é o melhor ponto para começar? Por que o C? Menos incógnitas. Olha só. Ponto B, a gente sabe a força só. A gente tem 1, 2, 3, 4 incógnitas. Tá? Tem 4. O outro ponto, a gente tem quantas incógnitas? 3. Como? 3 incógnitas, né? 1, 2, 3. Então a gente começa por aqui. Certo? Vamos começar pelo ponto C. Mas antes disso, conforme vocês mesmos falaram, o que a gente analisa antes de começar os cálculos? Se dá para eliminar ou não, é isso? Então tá bom. Então vamos analisar aqui, vamos aplicar as regras. Escolham um nó que vocês achem que dá para eliminar alguma coisa. Nó E. Então vamos lá, vamos analisar o nó E. Nó E. Pessoal, imagine o seguinte. Isso aqui é um telhado, certo? Então a gente tem um lado do telhado e tem o outro lado, certo? A gente está analisando o ponto E. Então, vou desenhar um mini telhado aqui. Nesse telhado, a gente não tem esse plano que está por esse lado aqui? Tem esse plano aqui. O ponto que a gente está analisando é qual? Que estaria aqui, ó. Tá pegando esse desenho aqui? Tá pegando. Tá. Então, vamos lá. Vou pegar uma caneta de outra cor aqui. Vamos lá, pessoal. Me digam das barras que chegam no ponto E. A gente analisa ponto por ponto. Das barras que chegam no ponto E, quais barras estão nesse plano imaginário aqui? A E tá. Vamos só sinalizar. A E tá nesse plano. Quem mais? EB tá nesse plano. ED só. Não tem mais ninguém. E não suporte, mas essa barra aqui que não tem nome. Tudo no mesmo plano. Todos enxergam isso, pessoal? Vocês estão com a mesma visão? Tá. Quem é a outra barra que chega nesse nó aqui? EF. Que seria uma barra imaginária que está lá para trás, ó. Entende o que eu quero dizer? Que é essa barra aqui, ó, que está escondida lá atrás, ó. Vocês estão vendo? Certo? Tá? Então, olha só. Que situação é essa? Todas no mesmo plano, certo? Ó, tudo que está em vermelho, ó, está nesse plano aqui. E só uma exceção, que é a barra EF, que está lá para trás. O que eu faço numa situação como essa? Elimino a exceção. Ficou claro, pessoal? Lembrando, eu tenho que analisar por nó. Eu escolhi um nó. Qual é o nó? E, certo? Então eu elimino essa barra que está lá atrás. Não é essa barra da frente aqui. É a barra EF, que está lá atrás. Ficou claro, pessoal? Certo? Então está eliminada a barra EF. Estando eliminada, qual é o valor da força em EF, caso fosse perguntado? Zero. Tá? Existe um valor, é zero. Só que não precisa ser calculado.
Digamos que eu não tenha eliminado a barra, eu não tenha enxergado isso. E tivesse feito tudo na mão, tudo no cálculo. Quanto é que ia dar? Ia dar 0 também. Certo? Ficou claro, pessoal? Então tá. Qual o próximo nó para a gente analisar? D. Vamos analisar o nó D, então. Aqui está o nó D. Então vamos lá. Vocês conseguem imaginar dois planos de novo? Os dois lados do telhado? Tá? Então tem um lado que é o que está visível para vocês e tem um lado lá para trás. Estão vendo esse lado do telhado lá para trás? Tá? Então é o seguinte, vamos fazer esse telhado, vamos tentar sinalizar como se fosse o lado lá de trás, tá? Não sei se vocês estão entendendo essa sinalização. Vamos pegar esse telhado e girar ele. Estão entendendo? Tá? Isso tem que estar na cabeça de vocês, tá? Girar ele em 3 dimensões. Se a gente girar ele, ele vai ficar algo assim, ó. Não, assim não. Ele foi girado, entende, pessoal? Então tá aqui. E aqui é o nosso nó D. Tá pegando esse desenho aqui? Certo? Nosso nó D. Então, tem algum plano que vai ter mais barras? Qual plano? Tentem me explicar. Ó, eu perguntei o seguinte. Tem algum plano imaginário que vão ter mais barras em cima desse plano? No nó anterior, o plano era esse aqui, ó. Estão vendo um plano imaginário aqui? E nesse aqui, tem algum plano imaginário onde vão ter mais forças? O plano lá de trás do telhado, que é esse aqui, ó. Entende o que eu quero dizer? No caso, as barras que eu eliminei no E lá, no nó E, estão eliminadas de toda a treliça. Estão eliminadas. Então, no caso, lá atrás teria uma barra a mais, porque essa aí B ali foi eliminada. Isso, mas só que aqui eu não estou descendo as barras, eu estou botando um plano imaginário. EF foi eliminado. Certo? Se você olhar para isso. Só um pouquinho. O que é, desculpa? Não, aqui eu estou fazendo um plano. Tá? Ainda não estamos vendo treliça aqui. Tá? A gente vai olhar agora, certo? Então vamos lá. Pessoal, só um pouquinho. Olha só, então aqui está o plano imaginário, certo? Então aqui é o ponto D. A gente vai analisar barras que cheguem nesse ponto. Estão entendendo? Só as que chegam nesse ponto. Se tem uma barra nesse plano, mas está chegando num ponto só lá de trás, está fora da nossa análise. Na treliça, seja em 2 ou 3 dimensões, é por nó. Lembram disso? É nó por nó, seja na hora de eliminar, seja, enfim. Então aqui está o nosso ponto. Me digam uma barra, pessoal, só um pouquinho. Me digam uma barra que chega nesse ponto aqui e que, enfim, que chegue, né? DB, cadê o DB? Tá, o DB está aqui, ó. DB é isso aqui, correto? Tá? Outra barra. DF está aqui, ó. Certo? Outra barra. Vamos botar da mesma cor, tá? DC está aqui, correto? Estão enxergando, pessoal, o que eu quero dizer? E a D o quê? É isso? Estão todas aqui que chegam nesse nó? Então, agora me diga o seguinte. Tem um plano onde quase todas elas estejam? Que é o nosso plano desse lado do telhado, né? Qual é a única exceção? A única exceção é essa aqui, que está fora desse plano. O que a gente faz com a exceção? Elimina. Então, essa barra não existe. Certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Tá?
Que outro nó a gente pode analisar agora? C. Vamos lá. Vamos analisar o C, então. Vamos para o C. Vou apagar aqui, certo? Vamos analisar o ponto C. Que situação nós temos aqui? Tem três forças, duas barras e a força no chão e uma chegando. Perfeito. Vamos lá então. Imagine aqui o ponto C e imagine que esse telhado está colocado no chão. Tá? Então imagine o plano do chão. Estou imaginando um plano aqui, ó, do chão. Certo? Então vamos lá. Quantas barras ou forças estão no chão? 3. CB, todos enxergam isso? Não está no chão? CF está no chão, a nossa própria força está no chão. Isso aqui está no chão? Qual é a única exceção, então, que está fora do plano imaginário do chão? CD. O que eu faço com a exceção? Ficou claro aqui, pessoal? Agora sim eu quero ver se vocês estão atentos. Lembrem, sempre que eu faço um corte, eu reanaliso a estrutura, certo? Dá para reanalisar o ponto C? Eliminar a CD. Perfeito. Qual foi a regra? Lembram que vocês podem misturar regras do 2D com a do 3D? Lembram da regra do 2D, aquela que já tá na ponta da língua? Lembra aquela que vocês já sabem de trás para frente? 2 barras colineares e uma terceira chegando. O que eu faço? O que é 2 barras ou uma força e uma barra colinear? Lembro, isso foi bem esclarecido. Que situação é isso aqui? Colineares, não é colinear? E o que está acontecendo aqui? Terceira chegando. O que eu faço com a terceira? Tranquilo aqui, pessoal? Alguma dúvida? São 3 regras, não vai fugir disso. 2 colineares e uma terceira chegando, 2D. 2 barras chegando num extremo, sozinhas. E ainda na 3D, todas as barras no mesmo plano e uma exceção. Certo? Está eliminado. Para onde a gente pode ir agora? B. Vamos para o B então. Vamos para o ponto B. Perfeito. Olha só, exatamente, nem tem mais isso, né? 2 colineares. Ó, uma barra colinear com a força. Todos enxergam isso? E quantas chegando a mais? O que eu faço? Qual? Não, ED ainda não. Não, não, o risco era antes para mostrar, lembram aqui, ó, quem é que estava no mesmo plano? Tá, o risco de eliminação é esse aqui, tá? Tá funcionando ainda, tá gravando ali? Tá gravando, tá bombando. Falta 26 minutos ainda. Ah, então ali é o tempo mesmo, então. Tá, perfeito. Tá, então vamos adiante. Qual é o nó que a gente pode analisar agora? Nó E. Vamos para o nó E, então. Vamos lá. O nó E, essa barra foi eliminada, ela não existe mais. A barra lá de trás não existe mais. Então a gente tem 3 barras. É isso? É isso, pessoal. 2 colineares, né? Colinear e uma terceira. O que eu faço? Certo? Essas forças foram posicionadas dessa maneira justamente para ficar bem claro as eliminações. Tá? Alguém está com alguma dúvida pontual sobre eliminações de barra? Na verdade, a barra ED e a... Vamos adiante. eliminar, né? Vamos lá. Porque elas estão chegando sozinhas em cima no nó D. Vamos ver qual é a barra, desculpa. Lá no nó D, lá. Nó B, 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 D. D. D, certo, tá.
Perfeito, muito bom. Olha só, aqui está o nó D, certo? Tá? Isso não existe mais. Isso não existe mais. Quem é que está chegando no nó D? Duas barras chegando. Qual era a segunda regra do momento em duas dimensões? Duas chegando na extremidade, o que eu faço? Elimino, elas não vão fazer nada. Então só elas chegando, não tem força, nada mais. Qual é a tua dúvida? Pode dizer, qual é? Não? Tá. Então, o que eu faço com duas barras que estão chegando sozinhas numa extremidade? Eliminar as duas, pessoal, certo? Claro aqui, pessoal. Vou eliminar mais uma. Tá, seguindo. Qual nó a gente pode analisar? Nó F, Nó F, perfeito. vou eliminar aquela. Tá, agora vamos fazer assim, ó. Eu quero que o fundo lá me ajude, tá? No nó F. Certo? Só o fundo. Então aqui a gente tem o nó F, tá? Todo o fundo aqui, certo? Nó F. Que situação a gente tem ali, pessoal? 3 barras no mesmo plano. Que barras são essas? AF, FC e essa que não tem nome, né? 3. 3 no mesmo plano. Que plano é esse? Me digam pelos eixos. Que plano é esse? Plano XY. Perfeito. Plano XY. Tá? O plano ali. Tem apenas uma exceção? Quem é a exceção? A do suporte, essa aqui, né? O que eu faço com a exceção? Ficou claro, pessoal, ali? Ficou claro? Tá. Aqui, um palpite agora. Que nó eu posso ir? Tem alguma coisa para analisar? O que vocês fariam? Só um pouquinho. Só aí eu já vou para aí. Ali no A não dá para eliminar aquelas duas porque é suporte, né? Vamos lá, vamos analisar. O que você acha que não pode? Por causa que está na extremidade da transição, mas aí tem o suporte. Perfeito. E o suporte, a princípio, ele faz força, ele pode fazer força em quais eixos? Todos. Ele pode até estar fazendo num só, mas a gente não sabe, a gente não tem certeza. Então, aqui tem um suporte. Então, é como se tivesse em 3 barras aqui. Entende o que eu quero dizer? Porque o suporte faz força no X, no Y e no Z. Então, por isso, não posso eliminar por esse nó. Certo? Mas tem algum outro nó que eu possa analisar? Nó F de novo. Vamos lá. Isso aqui está eliminado. Então, eu tenho 3 barras só no nó F agora. Qual é a situação dessas 3 barras? Perfeito. Quem são as colineares? FC e o suporte na parede, né? E quem é a exceção? FA. O que eu faço com FA? Elimina. Você entendeu? Eu não pude eliminar por aqui, mas pelo outro nó. Professor, lá no nó E lá, onde tem o suporte, vai ficar só o suporte lá, fica aquela barra. Não tem força, né? Não tem força aí, vai. O E na parte lá elimina também. A questão é a seguinte, no nó E é só uma barra ali. Se quando tem só duas chegando num lugar eu elimino, quando tem uma só, mais ainda, né? Então o que eu faço aqui? Elimino. Perfeito. Quem é que ficou, pessoal? Ficou essa barra e suporte A. E ficou a barra... Pessoal, só um pouquinho, pessoal. Ficou a barra CF. Essa barra precisa e o suporte. E aqui a mesma coisa. E dá para calcular? Opa, agora não posso. Tá, depois das 11. Vamos lá. Como é que eu calculo aqui, pessoal?
Está em cima do eixo. Então vamos lá, mas tem que saber se está tracionando, tem que calcular. Então vamos lá. Nó por nó de novo, certo? Qual é o nó que eu posso começar? B. Então vamos lá. Vamos começar pelo nó B. No nó B tem só duas incógnitas e estão as duas em cima do mesmo eixo. Pense o seguinte, se nesse nó uma força conhecida está para frente, aqui vai ter que estar obrigatoriamente para onde? Então aqui está para trás. Se numa extremidade da barra está para trás, na outra tem que estar para onde? Para frente, né? Ela tem que estar ou as duas para dentro ou as duas para fora. Então no nó é o que quem faz? A barra. No nó é o que a barra faz. O que a barra está fazendo? A barra está se comprimindo. Se ela está se comprimindo é porque ela está sendo... Se aqui vale 4, quanto tem que ser essa força? Então essa barra aqui está sendo tracionada com uma força de 4 newtons. Certo? Por que eu coloco 4 newtons? Pelo seguinte, pessoal. Esse 4J é ela escrita em vetor cartesiano. Certo? E ela escrita em intensidade vai ser quanto também? Vai dar 4. Esse J é mais para dizer que ela está em cima do eixo. Vocês estão entendendo? Mas a força é 4. A força é 4 em intensidade e em vetor cartesiano é 4J. Ficou claro isso, pessoal? Lembro? Duas línguas para falar a mesma coisa. Nas respostas é em intensidade da barra, não é? Então quanto é? 4 newtons, certo? Qual é o nó que... Ah, e aqui tem o suporte. Vamos colocar aqui. Aqui eu tenho uma força de quanto para frente? É a única força? Então o suporte vai ter que estar fazendo força para onde? De quanto? Certo? Para complicar mais um pouco. Se eu quiser escrever a força do suporte em vetor cartesiano, como é que fica? Opa! Menos 4J. 0i, ela está em cima de qual eixo? Menos 4J. Por que menos, pessoal? Por que não é mais? Para trás. Menos 4J mais 0K. Tá? Então aí vocês calculem a outra ali rapidinho, que eu não vou fazer essa aqui, ó. Que é a mesma coisa. Tá? Aquele suporte do F lá também ficou só por... Ficou só por ficar. Ele nem está ligado a nada. Né? Então aqui também. Aqui também. Aquele lá foi chumbado, não deu para tirar, né? Aí deixei lá. Dá uma dessa aí na prova. Quanto é que vai dar a barra CF? 4. Tracionada ou comprimida? Quanto é que vai dar o suporte lá da... Menos 4J, newtons ou 4. Certo? E a barrinha lá também. Tá, vamos fazer um intervalo então. 10 minutinhos, tá?